O Caribe está pegando fogo. Navios venezuelanos são atacados pelos Estados Unidos. Donald Trump sobe o tom. Enquanto isso, Nicolás Maduro responde com manobras militares gigantescas e coloca civis para treinar com armas, como se uma invasão fosse apenas questão de tempo. O mundo assiste em choque. Será que estamos diante de uma nova guerra? Uma guerra não no Oriente Médio, não na Europa, mas aqui, no coração da América Latina? Hoje você vai entender o que realmente está por trás dessa escalada dramática entre Estados Unidos e Venezuela, e por que esse confronto pode mudar o equilíbrio de poder no continente. A tensão entre Estados Unidos e Venezuela nunca foi tão palpável, tão explosiva, tão próxima de se transformar em algo muito mais perigoso do que apenas retórica política ou sanções econômicas. Estamos falando de manobras militares em larga escala, de navios sendo atacados, de aviões de combate cruzando os céus do Caribe, de civis sendo convocados para treinar como soldados e de líderes que trocam ameaças como se estivessem preparando a cena de um confronto inevitável. Para muitos analistas, esse pode ser o momento mais delicado da relação entre Washington e Caracas desde o início do chavismo. Mas o que exatamente está acontecendo? E até onde isso pode chegar? A faísca mais recente surgiu quando os Estados Unidos anunciaram com orgulho e sem remorso que haviam atacado mais um navio venezuelano. Segundo a versão americana, era uma embarcação usada para o transporte de drogas, um alvo legítimo na chamada guerra contra o narcotráfico. Mas, para o governo de Nicolás Maduro, foi um ato de guerra, uma agressão direta à soberania da Venezuela. Um sinal claro de que os Estados Unidos estão dispostos a ir muito além das palavras. 3 mortos. 3 vidas que se somam ao saldo crescente de um conflito que ainda não foi declarado oficialmente, mas que já se desenha nas sombras. Como resposta, a Venezuela anunciou as manobras militares mais grandiosas dos últimos anos, Caribe Soberano 200. 500 militares, forças navais, aviões de caça, drones de reconhecimento e ataque, sistemas antiaéreos e mísseis de médio alcance foram mobilizados. Era mais do que um exercício, era um recado, um aviso ao mundo e, em especial, aos Estados Unidos, de que a Venezuela não ficará de braços cruzados diante do que considera provocações e ataques injustificados. Era também um movimento político para mostrar força, para tentar dissuadir qualquer plano de intervenção americana. Enquanto isso, os Estados Unidos ampliaram sua presença militar no Caribe. Aviões Stealth F-35 foram enviados para Porto Rico. Navios de guerra reforçaram a frota na região. O discurso oficial em Washington é sempre o mesmo: combate ao narcotráfico. Mas, na prática, fica claro que se trata de um cerco estratégico contra o regime de Maduro. Trump, sempre calculista, não se limitou a justificar as operações. Ele foi além, acusando Maduro de exportar criminosos e até pessoas de instituições psiquiátricas para território americano. E como se isso já não fosse inflamado o bastante, ameaçou com consequências incalculáveis, caso a Venezuela não aceite receber essas pessoas de volta. É um discurso carregado de emoção, feito para alimentar sua base política interna. Do lado venezuelano, a reação não se limita à indignação verbal. Maduro convocou não apenas seus soldados, mas também seu povo. Dias de treinamento militar foram organizados para civis. Homens, mulheres, jovens e até idosos foram chamados a aprender a manejar armas, a marchar, a se preparar para o pior. Era a encenação de uma guerra popular, como se a Venezuela inteira estivesse se armando contra uma possível invasão. Imagens que percorrem o mundo. Civis com rifles nas mãos, bandeiras tremulando, discursos inflamados sobre soberania e resistência. Tudo isso em meio a uma crise econômica brutal, onde faltam alimentos, remédios e até energia elétrica. Mas, mesmo assim, sobra disposição para se preparar para lutar contra os Estados Unidos. Essa mistura de realidade e simbolismo é poderosa. Ela toca nas feridas da América Latina, marcada por séculos de intervenções estrangeiras, golpes apoiados por potências externas, guerras frias travadas em seu território. O discurso de Maduro ecoa não apenas em Caracas, mas também em Havana, em Manágua, em La Paz, em setores da esquerda latino-americana que ainda veem os Estados Unidos como o grande inimigo imperialista. Ao mesmo tempo, para Washington, a Venezuela é mais do que um problema regional. É um tabuleiro estratégico, onde também entram Rússia, China e Irã. Esses países têm estreitado laços com Caracas, oferecendo armas, petróleo, tecnologia e apoio político.
Ou seja, um conflito entre Estados Unidos e Venezuela não seria apenas bilateral, ele teria ramificações globais, como uma peça de dominó empurrando outras em direção ao abismo. O ataque ao barco, as manobras militares, os discursos inflamados de Trump, o treinamento de civis, tudo isso forma um cenário de pré-guerra. Mas é importante entender que, na geopolítica, muitas vezes a guerra não se mede apenas por bombas que explodem ou tiros disparados. Ela também se trava no campo psicológico, na comunicação, na propaganda, no teatro de poder. E é exatamente isso que estamos vendo agora. Cada exercício militar, cada frase de efeito, cada imagem de civis com armas é uma peça de teatro cuidadosamente ensaiada para enviar mensagens ao inimigo e principalmente para moldar a percepção da opinião pública interna e externa. A pergunta que paira sobre todos é: até onde isso pode ir? Será que Estados Unidos e Venezuela realmente chegarão às vias de fato, com combates abertos no Caribe? Ou estamos apenas vendo mais uma rodada de bravatas e intimidações, como tantas vezes aconteceu no passado? A resposta não é simples. De um lado, os Estados Unidos têm poder militar esmagador, capaz de derrotar as forças venezuelanas em questão de dias. Mas, de outro, uma guerra assim traria custos políticos, diplomáticos e humanos imensos, além de abrir espaço para a maior presença de Rússia e China na região. Para Maduro, resistir e enfrentar os Ewacios é quase impossível militarmente, mas pode ser útil politicamente, reforçando sua imagem de líder nacionalista, mártir da soberania, defensor da pátria contra o imperialismo. Esse é o dilema que estamos vivendo. E, enquanto as peças se movem, o povo venezuelano continua sofrendo, entre a fome, o exílio, a repressão e agora o medo de uma guerra. Ao mesmo tempo, milhões de latino-americanos observam com apreensão. Será que o Caribe vai se tornar o novo Oriente Médio? Será que, depois da Ucrânia e de Gaza, a próxima grande crise mundial vai explodir na nossa região? Essa é a realidade que está diante de nós. Um conflito que ainda não começou oficialmente, mas que já está sendo travado em discursos, em manobras, em ameaças e em sangue derramado. Ou seja, um conflito aberto entre Estados Unidos e Venezuela dificilmente ficaria restrito a Caracas e Washington. Ele poderia se tornar uma peça de uma guerra indireta muito maior, uma extensão da disputa global entre grandes potências. Assim como a Ucrânia se tornou palco do confronto entre Rússia e OTAN, a Venezuela poderia se tornar o tabuleiro de um novo embate no Caribe. E qual o papel do Brasil e da América Latina nesse cenário? Para o Brasil, a crise é uma faca de dois gumes. De um lado, existe uma fronteira extensa com a Venezuela, o que significa impacto direto em segurança, imigração e economia. Milhares de venezuelanos já cruzaram para Roraima nos últimos anos, criando pressão sobre cidades como Pacaraima e Boa Vista. Uma guerra agravaria ainda mais esse fluxo, gerando uma crise humanitária de grandes proporções. De outro lado, o Brasil não pode se dar ao luxo de se envolver militarmente. Qualquer aproximação com os Estados Unidos poderia ser vista como cumplicidade em uma intervenção. Qualquer apoio aberto à Venezuela traria retaliações de Washington. É uma corda bamba diplomática. A América Latina como um todo vive dilema semelhante. Países como Colômbia e Guiana já têm relações tensas com Caracas e poderiam se alinhar a Washington. Cuba e Nicarágua, por outro lado, estariam ao lado da Venezuela. O risco de polarização regional é real, reacendendo fantasmas da Guerra Fria em pleno século XXI. Enquanto isso, a propaganda desempenha um papel fundamental. O regime de Maduro explora ao máximo a imagem de civis armados, dispostos a defender sua pátria contra a maior potência militar do mundo. É uma narrativa que remete à Revolução Cubana, ao Vietnã, a todas as guerras de resistência em que um povo aparentemente fraco enfrenta um inimigo gigante. Para os venezuelanos que ainda apoiam o regime, isso desperta orgulho e senso de identidade nacional. Para os que sofrem com a fome e a miséria, pode soar como delírio, mas mesmo assim cria a sensação de que existe uma causa maior pela qual lutar. Do lado americano, Trump usa a retórica dura para reforçar sua imagem de líder implacável contra drogas, imigração ilegal e regimes hostis. É um discurso feito sob medida para sua base política, mas que ressoa globalmente como ameaça direta. Cada vez que ele fala em consequências incalculáveis, ele mantém o mundo em suspense, aumenta o medo e pressiona adversários. É a guerra psicológica em pleno funcionamento. E aqui chegamos a uma encruzilhada. Quais são os cenários possíveis para o futuro próximo? O primeiro é o da guerra aberta. Uma escalada militar no Caribe poderia levar os Estados Unidos a atacar diretamente infraestruturas militares venezuelanas, sob a justificativa de combater o narcotráfico ou proteger sua segurança nacional. A resposta de Maduro seria resistir com todas as forças disponíveis, talvez atacando navios.
talvez buscando apoio direto de aliados estrangeiros. Esse cenário é o mais perigoso, pois envolveria mortes em larga escala e instabilidade em toda a região. O segundo é o da guerra híbrida. Nesse caso, os Estados Unidos continuariam com ataques pontuais, bloqueios econômicos e operações de inteligência, sem declarar guerra formalmente. A Venezuela resistiria com propaganda, exercícios militares e apoio de aliados, mas sem confronto direto de larga escala. Seria uma guerra nas sombras, prolongada, com desgaste contínuo da população. O terceiro é o da negociação forçada. Diante da escalada, pressões internacionais, talvez da ONU, da União Europeia ou até do Brasil, poderiam forçar Maduro e Trump a conversar. Essa seria a saída mais racional, mas também a mais improvável, considerando o perfil dos líderes envolvidos e o histórico de desconfiança mútua. Qualquer que seja o caminho, uma coisa é certa: estamos diante de um dos momentos mais tensos da história recente da América Latina. E pela primeira vez em décadas, o risco de uma guerra em nosso continente não é uma fantasia distante, mas uma possibilidade concreta. Enquanto o mundo olha para a Ucrânia e para o Oriente Médio, o Caribe se transforma em um barril de pólvora. E a pergunta que fica no ar é: quem vai acender o fósforo? E aí, gostou desse conteúdo? Se esse mergulho nos bastidores da tensão entre Estados Unidos e Venezuela trouxe novas reflexões para você, aproveita e se inscreve no canal. Aqui a gente vai além das manchetes, analisando cada detalhe que os grandes jornais não mostram. Deixa o like, compartilha com quem também gosta de entender o mundo em profundidade e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. A sua participação é o que mantém esse espaço vivo e crescendo. Então, se inscreve agora e vem com a gente desvendar os mistérios da geopolítica mundial.